Olá pessoal, o nosso quarto módulo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação aborda um único assunto e por isso é composto apenas desta videoaula. O tema desta aula é detalhar as garantias legais de acesso à informação no Brasil. O ponto principal desse assunto é a Lei 12.527, de novembro de 2011, que regulamentou o conceito de dados abertos nos sistemas públicos brasileiros. Estamos falando da Lei de Acesso à Informação, em vigor desde 16 de maio de 2012. A Lei de Acesso à Informação, conforme sua própria descrição diz, regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. A Lei 12.527, na verdade, promoveu alterações na Constituição brasileira para deixar claro que, definitivamente, o acesso à informação passou a ser um direito fundamental do cidadão brasileiro. No famoso artigo 5º da Constituição Federal, sobre o qual já falamos várias vezes nesse curso, com a Lei de Acesso à Informação, o inciso 33 passou a ter a seguinte redação: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, no artigo 37, parágrafo 3º, o inciso 2 deixa claro que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º. Nesse caso, as exceções previstas relacionadas a sigilo e segurança da sociedade e do Estado. A lei ainda formalizou a responsabilidade pela garantia do acesso às informações no parágrafo 2 do artigo 216, também da Constituição Federal Brasileira. No texto constitucional, passou a vigorar a determinação de que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Essas as três principais mudanças feitas pela Lei 12.527 no texto constitucional. Vamos apresentar agora as principais características da Lei de Acesso à Informação. Com a lei, todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que sejam prestados no prazo da lei. Ou seja, o órgão é obrigado não só a fornecer as informações solicitadas, como a obedecer o prazo máximo definido em lei, sob pena de responsabilidade. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre atos do governo. Outra característica importante da lei é que essa lei vale para os três poderes da União, como já vimos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além dos Estados, Distrito Federal e os municípios, inclusive para os tribunais de contas e para o Ministério Público. E ainda, fora da esfera pública, com relação a entidades privadas, se forem entidades privadas, vejam bem, sem fins lucrativos. Estas também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos. Percebam aí a abrangência da lei, que só deixa de fora, naturalmente, as instituições privadas e ainda assim somente as que têm fins lucrativos. Para ficar claro quais são os tais dados abertos, a lei traz a definição de informação. De acordo com o artigo 4º, inciso 1º da lei, informações são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, registrados em qualquer suporte ou formato. Essa a definição de informação. Seguem ainda mais detalhes sobre a responsabilidade e os procedimentos que devem ser adotados para a aplicação da lei.
Os órgãos públicos deverão zelar pela transparência nas informações a serem prestadas aos solicitantes, assegurando sua divulgação, proteção, disponibilidade, autenticidade e integridade. Por isso, hoje vemos tantos portais da transparência nos sites dos órgãos públicos. Também é responsabilidade de cada órgão a proteção de informações sigilosas e das informações pessoais, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Veja a responsabilidade também por manter seguros os dados que não devem ser publicados, mas que estão armazenados. E para complementar os detalhes do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, foi publicado adicionalmente em maio de 2012 o Decreto 7.724. Esse decreto estipula os procedimentos, determina o significado de terminologias, especifica os trâmites da solicitação do pedido ao acesso às informações, prazos, recursos e, em caso de negativa do órgão responsável, responsabilidades dos servidores, fiscalização e controles. Vamos lá. Tudo isso para tentar garantir um bom e fiel cumprimento por parte da administração pública da aplicação e prática do direito de informação. Com relação aos eventuais custos para que os órgãos atendam aos pedidos por informações por parte dos usuários, a lei definiu o seguinte: a busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo de serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Então veja, se o solicitante pedir a informação impressa ou gravada em alguma mídia, ou ainda que envie pelo correio, o órgão pode cobrar por isso. Mas se o envio for digital, não pode haver cobrança, a disponibilização dos dados tem que ser gratuita. E ainda tem uma ressalva: nos casos específicos onde o órgão tem custo, como na necessidade de impressão, gravação em mídia ou postagem, caso o solicitante não tenha condições financeiras, ou seja, se ele declarar que não pode pagar pelo custo do processo de impressão, gravação ou envio dos dados, o solicitante estará isento do ressarcimento. Para ter esse direito, o solicitante faz uma declaração de pobreza. Isso está previsto na Lei 7.115 de 1984. Uma garantia muito importante prevista na lei é ainda o acesso sem justificativa de motivação. No artigo 10, parágrafo 8º da lei, está explícito que é proibido exigir que o solicitante informe os motivos da sua solicitação. O solicitante pode, se quiser, perguntar por perguntar, ou se está pedindo os dados, por exemplo, para usar algum processo, qualquer que seja o motivo, ele não precisa informar o motivo pelo qual está solicitando a informação ao órgão. A única ressalva é se o solicitante precisar informar o que e para que deseja para ajudar na coleta de dados por parte do órgão. Nessas situações, a lei prevê que o órgão ou entidade pode dialogar com o cidadão para entender melhor a demanda, de modo a fornecer a informação mais adequada à sua solicitação. Mas em nenhuma hipótese pode obrigar o solicitante a dizer por que está solicitando a informação. Vimos até agora que em alguns casos a informação solicitada pode ser negada. Falamos agora há pouco que na ressalva feita às informações cujo sigilo seja imprescindível, a segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre os atos do governo. Existem ainda outras exceções previstas em lei. Explicitamente, a lei define que o acesso à informação disciplinado pela lei e pelo decreto não se aplicam nas seguintes hipóteses. As hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços, no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça, e as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essas as exceções previstas em lei. O artigo 9 da Lei de Acesso à Informação obriga ainda a criação de um serviço específico em cada órgão, chamado de SIC, Serviço de Informações ao Cidadão. Conforme a lei, é um dever do Estado a criação de um ponto de contato entre a sociedade e o setor público, que é o Serviço de Informações ao Cidadão. As funções desse SIC, definidas em lei, são atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação,
informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à informação e receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes. Falamos no início dessa videoaula que os órgãos têm que obedecer ao prazo legal para a entrega dos dados solicitados. A lei também determina qual é esse prazo. Se a informação estiver disponível, ela deve ser entregue imediatamente ao solicitante. Por isso, a maioria dos órgãos já disponibiliza portais de transparência com esses dados para facilitar. E ainda, caso não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade tem até 20 dias para atender ao pedido. Esse prazo pode excepcionalmente ser prorrogado por mais 10 dias, mas para isso o órgão tem que dar uma justificativa expressa sobre por que não divulgou nos 20 dias previstos em lei. Por fim, a lei também determinou a responsabilidade pela fiscalização, controle, coordenação e logística com relação ao acesso dessas informações. O responsável é a CGU, a Controladoria Geral da União. Além de fazer esse papel contínuo de monitoramento da aplicação da lei, a CGU também passou a ser responsável por decidir sobre recursos a pedidos de informação negados e a verificar a atuação e capacitação dos servidores quanto ao cumprimento da lei. Esses são, portanto, os principais detalhes sobre a Lei de Acesso à Informação, sua aplicação, as responsabilidades, prazos de atendimento, exceções, fiscalização e controle. Com a LAI, Lei de Acesso à Informação, o Brasil passou então a ser considerado um país que efetivamente tem seus dados públicos abertos e que garante por lei o que já estava previsto na Constituição, o direito de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos de todos os entes e poderes informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. E assim finalizamos esta videoaula do 4º módulo do nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Vimos neste vídeo a Lei 12.527, conhecida como a LAI, Lei de Acesso à Informação, como uma garantia legal de acesso à informação no Brasil. Até a próxima!